Pessoal, bom dia. Paz de Cristo a todos. Espero que os senhores e as senhoras estejam bem atentos e acordados para a nossa escola bíblica, né? Hoje a gente vai estar estudando o capítulo 11 do livro de Josué. Capítulo 11, Josué capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos para fazer a introdução. Lembrando que, apesar do livro de Josué ter uma linguagem objetiva, o entendimento dele é bem complexo, né? E depende também de você analisar o que já passou. Por isso que eu tenho sempre a necessidade de estar revisando algumas coisas antes de começar cada capítulo, respeitando as pessoas novas que estão aí, né? Duas coisas boas que revelam que a igreja está melhorando é que a escola bíblica está dando mais gente e que a oração também. Igreja que só enche de domingo não é um bom sinal, não. É um péssimo sinal, né? Às vezes você faz só movimento de domingo, não adianta, né? Domingo até o povo de outras religiões vão na igreja à noite, né? É tradição, né? Mas nós estamos além da tradição, então a gente tem que também estar em todo o tempo na igreja, os trabalhos oficiais da igreja. Amém. Vamos lá, vamos orar. Deus, nós queremos nesta manhã te agradecer por estarmos aqui reunidos em teu nome. Pedimos a direção do teu Santo Espírito para que possamos compreender a tua palavra. Ilumina, nos mostra o caminho e que tudo seja conforme a tua vontade. Amém, amém. Josué capítulo 11, versos 1 em diante. A gente está naquela sequência de batalhas e sequência de vitórias de Josué pelo poder de Deus, né? O título que está na minha Bíblia, né, é As Vitórias de Josué sobre Diversos Reis. Versículo 1. Sucedeu, depois disto, que ouvindo Jabim, rei de Azó, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Siron, e ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas e na campina, para o sul de Quinerete, e nas planícies e nas elevações de Dor, do lado do mar, ao cananeu do oriente, do ocidente, ao amorreu e ao eteu, perizeu, jebuseu nas montanhas, e ao eveu, ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos, com eles muito povo e multidão, como a areia que estava na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. Ok. A gente percebe que Josué não para de lutar, né? Na semana passada deu a impressão de que a vitória sobre os inimigos estava totalmente consumada, mas os inimigos, eles continuam a se juntar, a se organizarem para pelejar contra Israel. O Senado de Israel agora é deslocado para outra região, para o norte de Canaã, porque Josué está avançando e está conquistando a terra de Canaã, né? Canaã é uma terra montanhosa, lógico que hoje não tem mais esse nome, né? É uma região de montanha. Jerusalém fica no centro de Canaã, né? A aproximadamente 800 metros de altitude, então é um lugar alto. E esses povos aqui estão distribuídos nessa montanha. Espiritualmente a gente chama eles de inimigos da montanha, né? Como conquistar a nossa montanha? Destruir os inimigos. Então, nesse ponto agora, esses reis, eles vão formar uma confederação maior. É interessante, né? O inimigo não consegue de um jeito, ele tenta de outro jeito. Ele vai sempre se arregimentando, se fortalecendo
buscando novas estratégias para destruir a gente. Isso significa que a nossa guerra não para. A gente sempre vai estar lutando. Não vai dar para a gente baixar a guarda nunca. Tá? Por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que ser sóbrios, vigilantes. Então, orar em todo tempo, orar sem cessar por causa disso, né? Dessas batalhas que acontecem. A gente não luta num tempo e depois fica tudo tranquilo. Então, embora você esteja vivendo num ambiente de paz, isso não significa que o diabo não está planejando um novo ataque contra você. Né? Então é bom a gente usar o tempo de paz para a gente se fortalecer, né? Vir na igreja, aprender a Bíblia, orar. Então a gente não ora só quando a gente está na demanda difícil. A gente não estuda a Bíblia só quando a gente está numa fase difícil. Isso aí é falta de inteligência espiritual. Então você usa o tempo de paz para se fortalecer, para aprender, para crescer. E no tempo de guerra você aplica o que você aprendeu no tempo de paz. É claro isso? É assim que funciona. Por isso que quando vem as tempestades, tem gente que fica tranquilo. Bem tranquilo, né? Aí está aquele momento difícil, a pessoa, tudo bem, estou tranquilo, eu sei o que eu fiz, eu sei que eu estou na presença, eu sei que orei, coloquei nas mãos do Senhor. Então o problema do povo de Deus é que só deixa para buscar a Deus no tempo de guerra. E no tempo de paz, assim, só no sentido figurado, vai para a praia. Não estou dizendo que você não pode ir para a praia, estou dizendo assim, busca o conforto e esquece das batalhas espirituais. Você tem que entender qual o contexto que você escolheu para a sua vida. O contexto da espiritualidade é um contexto de luta, porque você está indo para uma terra santa, você está indo para o céu, você está caminhando para uma cidade celestial. Por isso que o diabo vai tentar impedir, de qualquer forma, que você chegue lá. E tem algumas pessoas que estão sendo impedidas, né? Pessoas que começaram bem e hoje desistiram da fé, estão aí no mundo e um arrebatamento acontecendo, vão ficar por aqui mesmo. Essa é a realidade. Depois não adianta querer bater na porta da arca e pedir para Deus resolver, que não vai ter jeito não. Que a porta da graça, que é a porta da arca, vai se fechar. Tá certo? Então nós vemos aqui do versículo 1 ao versículo 5 o ajuntamento desses inimigos sob a liderança de um rei chamado Jabim, de Azor. Esse é um líder, né, mas esse nome Jabim se refere a um título hereditário, que passa de pai para filho, igual Herodes, igual César, certo? Artaxerxes, né, da Pérsia. Então, Jabim não é um nome próprio, mas é um título. E significa em hebraico inteligente e com discernimento. Inteligente e com discernimento. Esse é o significado do nome Jabim. E é exatamente o Jabim que vai organizar esse grupo, esse exército. É o Jabim que vai colocar todo mundo organizado para pelejar contra a nação de Israel. Ok? Se a gente for olhar aqui, essa região de Canaã hoje, ela é conhecida, o nome já não é mais Canaã, né? Compreende a Jordânia, a região da Jordânia, Palestina, Líbano, colinas de Golã e uma parte da Síria. Isso aí é a terra de Canaã. Não é simplesmente Israel. Israel é pequenininho. Estou ali, Jerusalém, ali Canaã é muito maior do que isso, né? Então, se a gente fosse enumerar esses reis que foram citados aqui do versículo 1 até o versículo 5, né? Vocês viram aí a lista, né? Jabim enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Siron, e ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte, os reis das montanhas, os reis das campinas do sul, de Quinerete, nas planícies. Então eram inimigos que estavam espalhados por toda a região, dominando o território ainda. Para os heteus, heveus, perizeus, jebuseus, juntando todos esses reis, vai dar aqui aproximadamente 16. 16 reis com seus exércitos vão pelejar contra Israel, né? É muita gente, 16 povos com seus exércitos pelejando contra a nação de Israel, você imagina? É um Golias querendo matar o Davi, né?
Eu estava vendo nos livros de história o tamanho do Davi aproximadamente. Davi era muito baixinho. Ele não tinha uma estatura normal de um homem baixo. Ele era muito baixinho, entendeu? Como se você visse uma criança, né? Bem baixinha mesmo. O gigante Golias era mais de 2 metros de altura, né? Quase 3 metros e pouco de altura. Então, você vê a incompatibilidade. Da mesma forma, o inimigo se levanta contra Israel também nessa proporção. É difícil, né? Então, existia um historiador na época, no tempo de Jesus, era contemporâneo de Jesus, Flávio Josefo. Ele nasceu no ano 37, 4 anos depois da morte de Jesus Cristo, e ele escreveu muitas coisas importantes. É o cara mais respeitado dessa época, que conheceu a época dos apóstolos. Então ele escreveu muita coisa do Antigo Testamento, do Novo Testamento, deixou escrito, né, na história. Ele diz que as forças desse exército aqui combinadas, desses 16 reis combinados aqui, somavam 300 mil homens de infantaria. Infantaria é os homens que vão a pé. Só os que vão a pé, hein? Que lutam sem cavalos, sem carroça. Então tinha 300 mil homens. O exército de Israel tinha aproximadamente de 30 a 40 mil soldados. E perderam alguns nas batalhas aí, porque não ficou todo mundo ileso. Vocês viram lá na batalha de Ai, que eles já entraram perdendo a batalha. Lembram dessa história? Então o exército de Israel ele tá nessa proporção, de 30 a 40 mil soldados. Só de infantaria, que os inimigos somaram 300 mil homens de infantaria. Então já fica difícil, né? E Flávio José continua dizendo que tinha 10 mil de cavalaria, só montados em cavalos, e 20 mil carros de guerra, aquelas bigas que os faraós usavam. Nessa época aqui, eles usavam também. Então a biga tinha 2 cavalos, né? E geralmente tinha 2 caras conduzindo e um arqueiro atrás. Então só aí você imagina. Um cocheiro, um cara do lado e um arqueiro que ia jogando flecha. Então, se você for somar isso aqui, isso vai dar quase 500 mil de soldados contra 30 e poucos mil de Israel. Então, só para a gente entender, quando nós, humanamente falando, nós tentamos lutar contra as forças opositoras do diabo. Só para você entender o que significa o poder do diabo, se a gente for lutar na força do nosso braço. Qual a proporção? É mais ou menos assim. Então, o diabo é extremamente perigoso e extremamente inteligente, né? Então, assim, o Spinoza até fala sobre que a inteligência, ele é o senhor das regiões extraordinárias de inteligência, porque é um ser extremamente inteligente, sagaz, né? Enquanto você pensa que ele vem com chifrinho, né, essas coisas assim, né, gafinho, né, ele vem de sapatinho de veludo, rindo, batendo nas suas costas, te chamando para tomar uma com ele, né? Então é mais ou menos assim. A igreja tem essa mania, né, de ficar mistificando o diabo como uma figura mitológica, e não é assim, né? Você vê que o próprio anjo Miguel, que é um príncipe do exército do Senhor, ele não ousou desafiar Satanás, né? Satanás estava pelejando atrás do corpo de Moisés, porque queria o corpo de Moisés para arranjar um pretexto para o povo criar uma idolatria, né? E Deus deu jeito de esconder o corpo de Moisés, e ele estava correndo atrás, querendo saber. O diabo queria saber onde estava, e Miguel quis contender com o diabo. Ele viu que não dava para ele, falou: o Senhor te repreenda. Ele se escondeu atrás do Senhor, falou: o Senhor te repreenda. O anjo Miguel, né? Que não é um anjinho qualquer, um anjo guardião de Israel. Vocês entenderam então isso aqui? O que está acontecendo, essa proporção da guerra? Então a dependência de Deus é muito grande e não dá para você resolver coisas na força do seu braço. Então isso significa, se você é um cristão e você se afastar de Deus, você vai morrer. Isso que vai acontecer. Quando você se afasta de Deus, você escolhe deixar de existir. É isso que acontece. Porque Ele vai te achar. A Bíblia não fala em João 15, né,
que o ramo tem que estar agarrado na videira. Quando ele está fora da videira, ele fica secando, e vem o inimigo e pega e lança no fogo. Exatamente. Você não está na videira, você não tem vida. Um galho que não está conectado na árvore, ele seca, é só uma questão de tempo. Uma questão de tempo, vai secar. E quando ele secar, ele vai estar apto para o fogo. A gente fica apto para o fogo à medida que a gente fica longe de Deus, porque a gente seca. Porque a gente não tem o sangue fluindo em nós, que é a Santa Ceia da comunhão. Ok? Esse é o significado da Santa Ceia, é o sangue que move esse corpo. Então está aí. Só criei essa imagem para você entender a dimensão dessa guerra. No versículo 6, disse o Senhor a Josué. Deus agora espera que Josué tenha adquirido uma maturidade espiritual, né? Por isso que Deus permitiu que o inimigo se fortalecesse mais contra a nação de Israel, porque Deus vai testar a maturidade e continua testando a maturidade de Josué e do povo de Israel. Aí Deus vai falar a mesma coisa do que ele sempre falou antes. Quando a oposição era menor, Deus falou a mesma coisa. Agora, quando a oposição é maior, Deus fala a mesma coisa. Ok? Porque a palavra de Deus é uma só. A nossa força, a nossa arma é a palavra de Deus. Tá? Não importa o que a gente está enfrentando. A palavra de Deus é compatível para poder destruir qualquer artimanha do inimigo. Ok? Não precisa alterar a palavra, não precisa diminuir a palavra. A palavra está na mão de vocês, vocês têm uma Bíblia na mão, que é a espada que vocês têm na mão, que é a palavra de Deus, para poder destruir o inimigo. Por isso que Deus não vai fazer nenhuma alteração naquilo que Ele disse. Presta atenção na sutileza do que eu estou falando com vocês, nos detalhes. Tá certo? Então não adianta você pensar que você tem que moldar, adaptar, aumentar, diminuir. Fica tranquilo com a palavra de Deus. Por isso que Deus vai dizer para ele. Deus poderia dizer assim: olha, o troço está feio, Josué. Agora você vai ter que ficar. Aí Deus vai falar para ele assim: não temas diante deles. Não temas. Fica tranquilo. O importante é o tamanho de Deus, né? Não é o tamanho do inimigo. Porque o inimigo, por mais que ele cresça, ele não vai atingir o tamanho de Deus nunca. Aí Deus está olhando essa guerra de camarote, né? Falou: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, são 24 horas, um dia só. O que Deus vai fazer? Lembra disso, os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Ponto e vírgula. Certo? Com 24 horas, eu vou destruir todos os inimigos. É certo? Poxa, mas como assim? São quase 500 mil de homens aqui, cavalos e carroças, misericórdia. E o povo de Israel, tudo a pé. Com 24 horas eu vou ferir todos os inimigos diante de vocês. Depois Deus disse no mesmo versículo: e os seus cavalos jarretarás. Prestem atenção. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão jarretar os cavalos do inimigo. E vocês vão queimar a fogo os carros deles. Esse é o trabalho de vocês. Ok? Enquanto eu vou destruir os inimigos, eu destruo os inimigos e vocês jarretam os cavalos e queimam as carroças deles, que são as bigas. O que é jarretar, né? Alguém sabe o que é jarretar? Imagina. Jarretar. Não. Jarrete é um tendão que fica na pata, na perna traseira do cavalo. Sabe que o cavalo tem joelho nas quatro patas. Ele é flexível nas quatro pernas dele. As pernas traseiras, ele tem naquela parte do joelho traseiro, lembra da imagem do cavalo? Ele tem um tendão chamado jarrete. Certo? É como se é um nervo, não é? O que os inimigos faziam, a estratégia militar, o que eles faziam? Eles pegavam, iam sorrateiramente, cortavam o jarrete dos cavalos.
Vocês vão ficar com dó do cavalo. Mas isso aqui é só uma lição espiritual. Fica com dó do cavalo, não. Aí o inimigo fazia isso. Ele pegava, ia com a lâmina, cortava o jarrete do cavalo. O cavalo arriava a traseira e não saiu do lugar. Perdia toda a força. Você imagina um monte de cavalo sem força para se levantar. Ou seja, o cavalo caía e ficava ali. Ele não conseguia arrastar o corpo com as pernas dianteiras. Só. Então você imobilizou o cavalo, você aleijou o cavalo. Certo? Os defensores dos animais, calma. Respira. Então jarretar significa cortar o tendão da articulação dos joelhos das pernas traseiras dos cavalos. Certo? O cavalo na Bíblia, ele sempre teve um símbolo, ele foi um símbolo de força. Ok? Força. Cavalo. E jarretar significa tornar o animal impotente. Entendido? A construção, tornar o animal impotente. Essa é uma estratégia militar. Melhor do que você enfrentar um cara em cima de um cavalo, é melhor você ir antes e jarretar os cavalos do inimigo. O inimigo não tem como montar no cavalo. E o cavalo não tem como conduzir o inimigo. Certo? Estratégia militar. E o cavalo nesse texto, ele possui um sentido espiritual de força que mobiliza o inimigo contra o povo de Deus. É assim? O cavalo, ele representa o quê? Espiritualmente uma força que facilita para o inimigo ir contra o povo de Deus. Ele mobiliza o inimigo contra o povo de Deus. É uma força que tem que ser destruída para que o inimigo não consiga se mobilizar contra nós. Compreenderam ou não compreenderam? Ó, vamos colocar o raciocínio para funcionar. Então, os cavalos, eles potencializam o exército inimigo. Por quê que potencializa o exército inimigo? Coloca o inimigo numa estatura muito maior. O cara está em cima de um cavalo e você está no chão, é totalmente diferente. Ok? Então, o inimigo fica com a estatura maior do que o povo de Deus quando ele está montado num cavalo, porque essa força que o mobiliza, além de mobilizar o inimigo contra nós, ele coloca o inimigo numa estatura maior. Quem não entendeu o que eu falei? Entenderam ou não entenderam? Então os inimigos, eles não estão simplesmente com um número maior, eles têm estatura maior que a gente. Como é que você enfrenta um cara montado num cavalo? Então assim, fica difícil, né? Se você inutiliza o cavalo, você bota o inimigo na sua estatura, aí você consegue vencer. É diferente a guerra. Entendeu o que eu falei? Só que Deus falou assim, mas quem vai destruir o inimigo sou eu. Vocês só vão jarretar os cavalos. Aí vocês estão pensando, meu Deus, o que Deus faz um troço desse, né? O que os cavalos têm a ver com isso? É porque é uma linguagem espiritual. Os israelitas não usavam cavalos. Os cavalos começam, vocês vão ver os cavalos aparecerem mais à frente, no período de Davi, já está usando o cavalo. Mas nessa época aqui, o povo de Deus não usa cavalos, por ordem divina. Mas tem um motivo, né? Vamos ler o Salmo 20, versículo 7. Vocês nunca esqueçam desse versículo, apesar de que vocês conhecem ele. Salmo 20, versículo 7. Deus disse o seguinte: uns confiam em carros e outros em cavalos. É isso que ele está dizendo. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então, funciona assim. Nós não dependemos de força mobilizadora. Nossa força é o próprio Deus. Nós não precisamos de cavalo, nós não precisamos de carroça. Quem usa isso é o inimigo. O povo de Deus não precisa de cavalo nem de carroça. Precisa de Deus. Deu para entender isso? Então esse versículo é muito importante a gente entender. A gente não precisa de nenhum tipo de incremento para poder vencer batalha. Basta nós e Deus. A palavra de Deus, o nome de Deus para a nossa vida. Pastor, mas eu tenho que ficar rico. Se for chamado para ficar rico, pode ficar, mas a força do homem não está na riqueza. Porque rico morre também, né? Fica doente também.
A força do homem está no nome do Senhor, na palavra de Deus. O Josué é um cara inteligente. Vamos lá. Pastor, então qual é o contexto desse capítulo inteiro, considerando que a gente vem lá desde o capítulo 1, falando que Canaã é a tipologia da mente, que tem que ser conquistada. Deus nos deu uma mente, mas essa mente só vai se tornar altamente fértil quando nós tirarmos os inimigos de dentro dela, que são as nossas disfunções emocionais, que a gente carrega. Então tem muita coisa que ataca a nossa mente, que polui a nossa mente, por isso que a nossa mente não consegue absorver o melhor de Deus. A fé está na mente. Paulo diz, vocês têm que renovar a mente de vocês. Vocês têm que limpar a mente de vocês, para que vocês entendam qual é a vontade de Deus. Enquanto a mente de vocês estiver toda cheia de coisas, de pensamentos, de sentimentos, de medos, de dúvidas, vocês não vão conquistar o que Deus tem para vocês, por mais que Deus tenha. Então não adianta Deus dar uma Canaã para você, se Canaã está cheio de inimigo. Tem Jebuseu, Girgazeu, Eteu, Eveu. Não adianta Deus te dar uma mente. Você tem que usar a mente que você recebeu e limpar essa mente dessas disfunções, e aí você vai encontrar o seu maior potencial em Deus. Entenderam ou não entenderam o que eu falei? E aí nós temos a Canaã, que representa a mente. Então o povo está indo para Canaã sob a direção de Josué, que é uma tipologia de Cristo. Josué, o nome Josué é o nome Jesus, Yeshua, Joshua, Josué. É o mesmo nome, só que um está em hebraico e outro está em grego. Então Josué é uma tipologia de Cristo que leva o povo para conquistar Canaã. Para entrar em Canaã, Jesus nos leva para entrar no céu. É a tipologia. Certo? Os inimigos que estão lá dentro são as disfunções da mente que precisam ser vencidas. Por isso que a batalha de Josué, entrando em Canaã, é a batalha da mente com a ajuda de Jesus. Ok? Está entendido? Por que eu precisei voltar? E nós passamos por vários setores aí da mente, falando sobre várias coisas durante todos os capítulos, não foi isso? Só que agora, o que Deus quer desenvolver em Josué e a nação de Israel é uma força capaz de destruir qualquer nível de batalha. Por isso que está aumentando os inimigos, e Deus quer trabalhar exatamente isso no povo de Israel. Vou falar uma palavra chamada domínio. Domínio próprio. Domínio próprio. Okay? É isso que Deus quer trabalhar. Domínio próprio. É uma das maiores armas do crente, é o domínio próprio. Porque nós temos que destruir, ou inutilizar, ou alejar essas forças que mobilizam o inimigo contra nós. A falta de domínio próprio que nós temos é uma força que mobiliza o inimigo contra nós. Entendeu? Está entendido isso? Então Deus está trabalhando exatamente isso. Esses cavalos e essas carroças representam exatamente isso. A força que mobiliza os inimigos contra nós, que ganham mobilidade e ganham estatura contra o povo de Deus. Vou dar um stop aqui para vocês pensarem. Está entendido? Está todo mundo sincronizado no que eu estou falando? Por isso que o Salmo 20 disse: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. Por enquanto vocês confiam em carros e cavalos, quem confia em carro e cavalo é porque não tem domínio próprio. Então, por isso que o inimigo ganha vantagem sobre nós, porque nós não temos domínio próprio. Então nós vamos ter que destruir esse potencial do inimigo contra nós. Isso significa já retar os cavalos. Porque quando você corta o tendão
da perna do cavalo, você inutiliza o cavalo. Ele não serve para nada mais. Ele nunca mais se levanta. E não só não se levanta, mas quando você corta o tendão do jarrete, você corta a artéria que ele vai sangrar até morrer. Entendeu? E aí Deus estava dizendo o seguinte: se vocês não fizerem isso, os inimigos vão ter sempre força de mobilização contra vocês. Então jarretar o cavalo e tocar fogo nas carroças significa estabelecer domínio próprio em nós. E o inimigo nunca mais vai ter força contra nós. E esse é um ato cirúrgico, porque é cortar o tendão, que geralmente pouca gente faz. Tem gente que prefere sofrer do que fazer uma cirurgia. Não é verdade? Uma cirurgia dói, recuperação dói, mas é melhor. É melhor você acabar com isso logo, você sofre um tempo, depois está resolvido. Esse é o problema nosso, a gente não quer sofrer o tempo necessário da ferida inteligente, que é o ato cirúrgico inteligente de cura, que a gente tem que passar. Os crentes são assim, vão protelando. A situação está lá, não quer confronto, não quer tratamento, não quer conversar sobre aquilo, não quer resolver, fica naquele negócio. E fica sofrendo. É melhor sofrer um tempo e ser curado pelo resto da vida, ou ficar só dependendo de quem tem ruim. Aí o cara está com um tumor desse tamanho do lado aqui, doendo o dia inteiro. Vamos fazer a cirurgia, Deus me livre. Eu tenho medo de médico. Eu não gosto de sala cirúrgica, tenho medo de anestesia, de injeção. Bom, você entendeu o que acontece com a gente? A gente não quer passar pelo ato cirúrgico, que significa cortar o jarrete. Que é sangrento, né? Mas vai inutilizar a força do inimigo contra nós. Quando a gente desenvolve o domínio próprio, o inimigo não tem força contra a gente mais. Porque você vai falar assim: embora eu queira fazer, não farei, porque eu temo ao Senhor. Isso é domínio próprio. Embora eu tenha vontade de fazer, não farei, porque tenho compromisso com Deus. Isso é domínio próprio. Com a ajuda de Deus. Olha, eu queria fazer muita coisa, mas não faço por obediência. Então é quando você consegue vencer os seus desejos, as suas vontades. Enquanto você não consegue desenvolver domínio próprio, que também é uma obra do Espírito Santo, você sempre vai ser subjugado pelo inimigo. Por isso você fala: rapaz, eu não consegui, acabei bebendo. Eu não consegui, acabei fazendo aquilo lá. Eu não consegui. Isso é coisa de gente que não tem domínio próprio. Então você está precisando jarretar esses cavalos. Porque senão você vai sempre estar subjugado. Você veja que esse assunto Deus trata no final. Nós já estamos assim, caminhando para o fechamento do desfecho dessas batalhas. Então Deus ensinou várias coisas e disse: vocês precisam aprender a ter domínio próprio. Olha lá, hein? Esse negócio de eu estava com vontade, eu queria fazer, eu não segurei a onda, acabei fazendo. Poxa, até quando, né? Até quando esse negócio vai continuar? A gente tem que agir com base na palavra, com base no que Deus quer para a nossa vida, e Deus vai ajudar a gente. Ele está dizendo: vamos jarretar os cavalos. Deus disse: eu destruo os inimigos, você jarreta os cavalos. Isso é vocês que têm que fazer, não sou eu. Vocês têm que decidir isso. Essa é uma decisão nossa, estabelecer domínio próprio para a nossa vida. Não é Deus que vai fazer isso. Deus só mostra como fazer. Então Deus disse: eu destruo os inimigos, e vocês jarretam os cavalos. Porque se deixar os cavalos vivos, daqui a pouco tá os inimigos em cima de novo. Não é isso que acontece com a gente? Volta e meia os inimigos, os cavalos estão lá. Deus falou assim: não vai pegar o cavalo para vocês não, nem as carroças, vocês vão destruir tudo. Vocês não dependem de carroça, vocês não dependem de cavalo. Para que vocês querem isso aí? Você quer ser crente, você acha que você precisa de dar um jeitinho, de ser: eu preciso fazer isso, eu preciso ter aquilo. Não, você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Você vai entender isso quando você perder tudo. Quando você perde tudo, você vai ver o poder de Deus. Só quem perdeu tudo que sabe o significado de Deus. Quando você está apoiado na força do seu braço, na sua inteligência, no seu dinheiro, no seu carro, na sua empresa, você não vai entender. Mas quando você ficar num deserto, como Deus fez com Moisés, vai para o deserto. Sai do palácio, vai para o deserto. Vai virar pastor de ovelha. Você é príncipe, né? Príncipe do Egito. Vai virar pastorzinho de ovelha.
Então, só que é no deserto que a gente vê Deus face a face. Não tem outro lugar. Então, as maiores experiências espirituais quem teve foi Moisés, porque viu Deus face a face, falava com Deus como se fala com um amigo. No deserto, né? Vamos seguir. Vocês perceberam que tem muita coisa séria aqui. Ok? Os cavalos e as carroças são as forças ou as vontades que conspiram contra a nossa falta de domínio próprio. Certo? Nesse contexto de exercer o nosso domínio próprio, esse versículo 6 aí nos mostra que Deus nos ajuda a ativar o domínio próprio em nós quando nós decidimos assumir as nossas responsabilidades. O problema é que a gente bota tudo na conta de Deus. E a gente não se esforça nem um pouquinho para fazer a nossa parte. Porque quando você fala assim, não, eu estou esperando no Senhor. Não, porque Deus vai fazer. Não, porque o emprego vai vir. Não, porque... Aí você está deixando tudo para Deus. E não funciona assim no reino de Deus. Existe uma parte que você faz, uma parte que Deus faz. Então, se você quer exercer domínio próprio, o domínio próprio significa uma parte que você tem que fazer. E que você tem que aprender a fazer a sua parte. Coisa que você nunca fez. Você quer que Deus resolva o seu problema? Enquanto você não levantar a cabeça e disser assim, eu vou fazer isso, eu vou lutar por isso, eu vou conquistar isso, eu vou chegar nesse lugar. Enquanto você não tomar a decisão de ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, você nunca vai ter domínio próprio. Você tem que convidar esse negócio para entrar na sua vida. Você tem que abrir as portas com a decisão de dizer, eu vou lutar pela minha santidade, eu vou lutar pela minha vida espiritual, eu vou permanecer na presença de Deus. E o que você tem feito? Deus mandou você jarretar os cavalos, você não fez. Deus mandou você tocar fogo nas carroças, você não fez, você tem preguiça. Mas Deus disse, eu vou destruir o inimigo, mas vocês façam essa parte. Não está isso no versículo 6? Confere na Bíblia de vocês se está essa divisão de funções e de responsabilidades aí. Assuma a sua responsabilidade, que Deus vai assumir a dele. A segunda coisa a fazer é compreender, o que eu disse agora para vocês, que jarretar é processo cirúrgico, não é fácil. Processo cirúrgico no campo espiritual não é fácil. Não é fácil, é sempre difícil, tomar decisões sérias é sempre muito difícil e doloroso. Sempre é. Você, mas eu não gosto de dor, aí você não vai tomar decisão? É igual você confrontar, né? Você está sendo subjugado por uma pessoa, você vai confrontar a pessoa e vai dizer, olha, não é doloroso? Ou dolorido, não sei, usa a palavra que vocês quiserem. Não é difícil você confrontar um filho, confrontar um marido, confrontar uma esposa, um funcionário, com verdades? Essa é a cirurgia inteligente. É difícil, porque você não sabe o desdobramento daquilo. Às vezes a pessoa fica com raiva, fica chateada, sofre, mas é necessário o processo cirúrgico, porque é o processo cirúrgico que leva a gente para novos níveis. Mas crente gosta de ficar de boa com todo mundo, né? Ambiente político, não, eu vou ficar, né? Deixa, fala nada não, deixa do jeito que está. Não é assim? Não, por isso que a gente não resolve as coisas. A gente tem que compreender que jarretar é processo cirúrgico, ou seja, é uma linguagem espiritual radical, no sentido de domar definitivamente a nossa vontade. Quando a gente corta o jarrete dos cavalos, os cavalos não se levantam nunca mais. Entendeu? E aí a gente entra numa nova dimensão de conquista, porque se a gente tem domínio próprio, Deus nos leva a níveis altíssimos. Então, a conquista total de Josué e Israel depende desse domínio próprio para poder acessar os níveis maiores de desafios. Está entendido? Vamos seguir. Cavalos aleijados, carroças queimadas, significam forças contra nós, que foram despotencializadas. Não tem mais força.
Nesse sentido, o inimigo perde a sua força dominante. Porque o diabo ele age a partir da nossa legalidade. O diabo é um efeito colateral. Ele só age a partir da nossa legalidade. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Ele só entra se você deixar. Se você abrir porta, se você abrir porta ele não entra, não tem espaço. Vai entrar como? É o cara, se o diabo fizer isso, se fizer, se você deixar. Se você deixar, ele vai tomar conta, né? Ele precisa de legalidade. Ele procura uma brecha na lei. Quando você quebra a lei de Deus, ele entra por essa fenda. Então não reclama. Se ele entrou, é porque tem uma fenda aberta. Você tem que fechar essas brechas. Os muros estão abertos. Para colocar para fora, você tem que fechar a brecha. Porque aí fica, não sei o que está acontecendo comigo. É melhor você ficar procurando, né? E tentar descobrir, porque ele passou por algum ponto que você deixou. Você tem que guardar a cidade com os seus muros. Ele fica igual um gatinho se você trabalhar dentro da lei de Deus. Quanto mais você se alinha com a lei de Deus, a obediência, mais você inutiliza o poder do diabo. Foi isso que aqueles inimigos tentaram achar no Daniel e não conseguiram. Né? Como é que a gente vai arranjar acusação contra Daniel? Não acha. A Bíblia diz que Daniel era fiel. Não tinha como achar. Quando foram atrás dele, encontraram ele orando. É difícil, né? Então você pode jogar o cara na cova dos leões que não fica lá, bicho. Você pode fazer o que você quiser com o crente. Você pode maquinar contra ele, falar mal dele, tirar tudo dele, e você não consegue destruir um crente que está firmado na palavra de Deus. E não precisou nem de Daniel pedir socorro. Daniel ficou quietinho dentro da cova. O próprio Deus fechou a boca dos leões e fez o rei ficar apelando lá de fora, lá, ô Daniel, o próprio rei. E o que Daniel fez? Daniel ficou pedindo arrego? Mentira, não, Daniel ficou quietinho. Firmou em Deus, orou antes, fez o deverzinho de casa dele, né? Ficou lá diante da janela dele orando, como sempre. Não comprometeu a vida espiritual dele em função da pressão, porque o problema de crente é esse, né? Tem pressão, aí larga tudo, larga a oração, larga a igreja, larga a devoção, larga tudo. Daniel não, Daniel ficou lá orando, como de costume, né? Se o diabo conseguir quebrar a sua rotina espiritual, ele entra. Não, você não pode quebrar a sua rotina espiritual em função de situações. Estou cansado, eu vou orar. Estou cansado, vou para o culto. Não interessa. Negocie uma vez, você vai ter que negociar o resto da vida. Deixa de vir para o culto porque chegou alguém na sua casa, vai chegar sempre gente na sua casa. Deixa de vir no culto porque você está com dor de cabeça, vai ficar com dor de cabeça sempre. Deixa de vir no culto porque você brigou com a sua mulher, você vai brigar toda hora, porque o diabo descobriu que existe um alvo aí, é só fazer vocês dois brigar que você não vai mais no culto. Para de marcar alvo para o diabo. Resistir ao diabo é isso, é não negociar. Terrorista a gente não negocia. Não existe negociação com terrorismo. É não. Por que na hora do culto? Poxa? Vai me ligar agora? Você chegou aqui em casa agora? Meu primo que veio lá da Bahia, o primo da Bahia, vamos junto para a igreja, que agora tem culto. É assim que crente faz. Porque é uma questão espiritual de resistência contra o mal. A gente não negocia culto. Quem perde o culto, perde o destino. Porque culto é uma construção profética. Deus fala em doses homeopáticas. Deus fala aqui, Deus fala ali, Deus fala lá. Então vocês precisam estar inseridos no contexto profético da igreja. Porque Deus dá em fragmentos. Deus fez isso com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deu endereço para ele? Não deu. Porque Deus ia falar com ele por etapas. Então o que Deus fala na escola bíblica é uma parte do processo. O que Deus fala no culto à noite é outro complemento do processo. O que Deus fala na oração é outra parte do processo. Paulo ensinou, não deixeis as vossas congregações como é de costume, de largar as coisas, de deixar para lá. Não está inserido no contexto profético da igreja. Ser crente está inserido no contexto profético onde Deus está falando. A gente marca uma coisa, a gente tem um retiro. Como é que um retiro foi gerado, vocês acham? Pelo Espírito. Os retiros são gerados pelo Espírito, porque Deus quer falar num nível diferente lá. E é o complemento do que nós estamos aprendendo aqui. Poxa, entenda isso. Eu aprendi isso desde garoto. Entenda isso. É um contexto. Chega lá, ele tem uma nova dimensão de palavra a nós, que vai nos potencializar para uma coisa maior. Depois, essas coisas. Então a igreja, ou você vive igreja, ou você não vive igreja. Sabe aquele lance? Eu estou dentro, eu estou fora.
Eu lembro da conversão do Renato de Marinalva. Renato era católico, extremo, né? Era ministro de Eucaristia. O Renato, quando 2 meses de discipulado, o Renato falou assim comigo: eu quero fazer tudo que os crentes fazem. Eu quero viver tudo que vocês vivem. E foi isso que ele fez. E é isso que ele faz até hoje. Tudo que nós fazemos, ele abriu mão de tudo e falou: eu quero fazer tudo que vocês fazem. Tudo. Em relação a tudo, a culto, a dízimo, tudo. Ele falou: eu quero viver essa vida. E viveu. E hoje é pastor. E hoje Deus está trabalhando a vida material dele. Vida material dele. Quando ele chegou aqui, ele estava lá embaixo. E agora, ele está assim. Todo mundo viu o Renato de Marinalva assim. Agora a gente tem que começar a olhar assim. É a realidade. Estou falando no campo financeiro. Estou falando no campo financeiro. E o Renato é quieto, mas tem respeito de todo mundo aqui. Você já conseguiu respeito com silêncio? Quem é que consegue respeito com silêncio? É difícil, né? Mas ele conseguiu o respeito da igreja com o silêncio dele. Ele é silencioso, mas tem uma autoridade que Deus deu para ele. Não precisa falar nada, só fica quietinho assim. Enquanto tem um monte de blá 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 na igreja que não tem autoridade para nada. Sacaram o que eu estou falando? Nesse sentido, o inimigo perde a sua força dominante, significa a amputação dos excessos que podem nos destruir. Quando nós amputamos os excessos, queimamos as carroças, o inimigo perde a sua força de mobilização. Isso é tão importante que, vamos para o versículo 23, que é o último, para a gente poder analisar o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer lá no final. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos. E esse final é a parte mais importante. E a terra descansou da guerra. E a terra descansou da guerra. Então, quando você desenvolve um caráter de obediência e resistência em áreas que você foi subjugado e aprisionado, a terra do seu coração, a terra da sua mente descansa. Descansa. Certo? Você está cansado de lutar? Pois é. Só que quando você é obediente e você anda segundo a palavra, você vai vencer grandes guerras com tranquilidade. Não quer dizer que você vai ficar sem guerra, mas você vai conseguir descansar na guerra. Então Josué está tranquilo. Na hora que chegou aquele monte de soldados assim diante de Josué, milhares e milhares, a Bíblia diz que é como a areia do mar. Soldados e cavalos. Deus só falou com ele assim: não temas. Sacou? Quando vem uma doença gravíssima, o médico dá uma sentença, Deus só fala com você assim: não temas. Não temas. Você só precisa disso. Quando você não tiver nenhum real na sua conta e devendo todo mundo e não sabe o que fazer, lembra disso. Não temas. Quando você achar que você já perdeu a guerra, pense diferente. Não temas. Porque a força que você tem vem de Deus, não vem de carroça e não vem de cavalos. Então o que a gente precisa fazer para a gente aprender a entrar na guerra descansado? Você lembra de Jesus lá no barco dormindo, hein? Tempestade sacudindo o barco, entrando água. Você consegue dormir? Com o barco balançando e entrando água no barco, Jesus lá com a almofadinha. Jesus disse: você errou, o senhor não se preocupa, a gente pode estar padecendo aqui. Jesus deve ter acordado e falou: vocês têm pouca fé. Perderam a oportunidade de resolver o problema. Acho que Jesus fez assim: essa eu vou fazer descosta, hein? Marcala-te. Vento, cala a boca. Olha o vento. Olha os discípulos: uau. Vocês perderam a oportunidade. O Pedro, que era um cara ousado, em outro episódio: Senhor, se é o Senhor mesmo que está andando sobre as águas, deixa que eu vá. Jesus falou: venha, está na Bíblia isso, venha. O Pedro, tudo lá em cima das águas. Vem, Pedrão, é leve o negócio, vocês que dificulta. Aí o Pedro cai na besteira de ficar olhando na força do vento. Aí o Pedro afunda. Aí Jesus pega ele pela mão, puxa ele e fala: rapaz, você perdeu a oportunidade, continua andando sobre as águas.
Mas pelo menos, né? O Pedrão, que era chato pra caramba, nervoso, foi o cara que andou sobre as águas. Ele entrou todo molhado no barco, a galera zoou ele, mas ele deve ter falado: olha aí, vocês estão me zoando, mas eu andei sobre as águas, vocês não andaram, seus bestas. Eu andei na dimensão de Jesus. Então, é interessante observar esse capítulo, o último capítulo, que é o desfecho, que a terra descansou da guerra. Isso acontece quando a gente desenvolve o caráter de obediência, resistência, domínio próprio, nessas áreas que a gente foi aprisionado. Eu vi uma vez um pastor pregando, uma multidão de gente num congresso, ele pegou um cigarro e falou assim: não tem condição num negócio desse tamaninho aqui dominar um homem. Ele pegou o cigarro e quebrou e jogou no chão. Rapaz, só via aquele monte de cara se ajoelhando, chorando, tudo que era fumante, os caras. Ele falou: não tem condição num troço desse tamanho dominar um homem, né? E é verdade. Tem muitas coisas para a gente vencer. E o prazer do mundo, ele dá um momento, né, entre aspas, né, de alegria para o homem. Mas assim, à medida que você vai observando as coisas, você vai ver que a culpa e o peso é muito maior do que o prazer que você tem. E aí, quando você compara isso com as coisas de Deus, você fala: sabe uma coisa? Foi isso que Salomão falou a respeito de Deus. Ele falou assim: os teus beijos são melhores do que o vinho. Salomão falou. Sabe? É melhor estar com você do que estar bebendo o vinho do mundo. Porque sabia, porque experimentou, né? Então, é tudo utópico. Essa utopia do diabo, criar utopias na nossa cabeça. Você pensa que fazer coisa errada, sexo errado, fazer coisas que não pode, você fica com a sua cabeça pensando que aquilo ali. Então isso está mais na mente do que no próprio ato. Você cria uma dimensão de coisa maravilhosa, de trair, de estar com uma pessoa ilegalmente, mas quando você vai estar, você vai ver que esse negócio é desse tamanho assim. Aí você fala assim: o que eu fiz com a minha vida? Aí vem a culpa, né? Então é tudo utópico. O diabo cria uma imagem gigante de coisas. Não, se eu estivesse lá naquele baile, rapaz, nada. Você chega lá, você fica angustiado. Depois você fala: isso aqui não é meu lugar. Você vai para casa, depois você chora de noite no travesseiro. Eu não nasci para isso, eu tenho que responder meu chamado. É assim que acontece. A gente acha que é um troço grande, mas quando você vive aquilo, e às vezes Deus deixa a gente viver. E enquanto a gente está com essa ideia na cabeça de que o mundo é melhor, que o vinho é melhor do que Deus, aí Deus deixa a gente beber o vinho de vez em quando. Você bebe o vinho e você fala: é tão bom assim esse vinho. Aí você lembra do que Deus te deu, a presença dele, a paz que você tem de espírito para dormir sossegado e falar assim: sabe de uma coisa, eu me venci. A melhor coisa é se vencer. Eu venci a minha natureza. Aí você fala: não tem coisa melhor na vida do que domínio próprio. Certo? Vamos seguir. Você só consegue colocar fogo nas carroças depois que você já arretar os cavalos. Porque se você colocar fogo nas carroças antes de arretar os cavalos correm. Certo? Então, passa a faca nessa força que mobiliza o inimigo contra você de forma radical. Vai sangrar um pouco, vai ser dolorido, mas vai passar. Diga não. Fala não e não e não. Aí deixa o mundo explodir. Deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas pensar: você não me ama, não sei o que, você é covarde, você é medroso. Deixa acontecer tudo isso aí. Depois passa. Depois, essa dor vira uma piada. Você olha para a cicatriz e fala: puxa vida, esse negócio. Versículo 7: Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom e atacou-os de repente. Vão atacar os inimigos. No versículo 8: o Senhor os deu nas mãos de Israel e eles os feriram. Certo? Josué fez pouca coisa em lutar com os inimigos. Deus já tinha inutilizado a força do inimigo. Os homens já não conseguiam lutar. Que a Bíblia diz que o Senhor
os deu, entregou eles na mão, assim, abatido já o Josué. Josué também viveu uma vida sanguinária, né? Tanta gente que ele matou. E eles os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefote Maim, até o vale de Mispá, ao oriente, e feriram até não lhes deixarem nenhum. Então nós não podemos ter a visão poética das coisas espirituais. Tem coisas que a gente tem que cortar na carne mesmo, senão a gente não sobrevive. Então vocês imaginem a colisão desproporcional de Israel contra esses exércitos. Só pode ser Deus, né? Igual você bater de bicicleta numa carreta. É mais ou menos assim. Israel contra esses povos unidos, mais de 16 reis. A conta vai mais do que isso, né? Só Deus poderia dar essa vitória. Versículo 9: fez-lhe Josué como? Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Obediência. Seus cavalos arretou e os seus carros queimou a fogo. Isso foi um mar de sangue, né? Ou não? É muito cavalo. Deu trabalho. O corte do jarrete dos cavalos é feito cortando os tendões e as artérias. Lembram disso? Eles ficam aleijados e sangram até a morte. Tem outra razão aqui para esse comando de Deus. Deus tinha a intenção de levar os israelitas a ativarem o domínio próprio, aprendendo a confiar nele e não em seus recursos. Por isso que eles não podiam tomar posse dos cavalos como despojo e das carroças. Porque seria muito bom, né? Porque se Deus falasse assim, não, vocês podem pegar os cavalos para vocês agora, pega as carroças deles e vocês vão ficar mais fortes. Deus falou, não. Vocês têm que ficar forte confiando em mim, não confiando em cavalo. E a outra intenção também de Deus é não incentivar eles a usarem cavalos, desencorajando eles a irem fazer comércio em outras cidades, para eles entenderem que Canaã era um habitat definitivo para eles. Para eles não se sentirem motivados a fazerem viagens para fora de Canaã. Isso significa, número 1, confiar em Deus. Ok? Confiar em Deus. Para ativar o domínio próprio, né? Confiar sempre em Deus e não nos recursos que a gente tem. E perder esse senso nômade de sair da jurisdição de Deus. Que a gente tem mania de querer dar voltinha no mundo, então Deus fez com que os cavalos ficassem aleijados. Entenderam ou não entenderam? Então quem gosta de dar voltinha no mundo, porque eles vão inventar, né? Ah, mas vamos dar um pulinho lá no... Quem tem cavalo, né? Quem tem cavalo vai em qualquer lugar. A gente tem carroça, vamos fazendo o que aqui em Canaã? Então Canaã significa o lugar da espiritualidade. Quando você sai de Canaã, você sai do centro da vontade de Deus. Então por isso que os cavalos têm que ser destruídos. Ok? Confiar somente em Deus e permanecer na mesma posição espiritual. Versículo 10 e 11. E naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou a Azó e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azó antes era a cabeça de todos esses reinos, e a todos os que nela estavam feriram a fio de espada e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego. Nada restou do que tinha fôlego. E a Azó queimou a fogo. A gente percebe aqui que Josué fez tudo dentro de uma direção divina. Embora você ache estranho essa matança de cavalos, você acha estranho a matança de tudo que tem fôlego, Deus está dando uma lição para a gente, que existem áreas que talvez você sentado aí pense em proteger. Por isso que elas existem. Ok? A gente tem mania de querer proteger coisas na nossa vida por causa do nosso senso próprio de justiça. Quem entende de justiça é Deus, não nós. Você não tem que deixar coisas na sua vida porque você acha. Aí eu posso tomar cerveja. Você acha, né? Tá bom. Tá bom. Não tem nada a ver. Você acha? Isso é senso próprio de justiça. Ah, não tem nada a ver eu dar umas escapulidinhas. Ah, é? Você acha?
Então esse é o senso de proteger despojo na nossa vida, que significa legalidades. Tem um monte de crente que adora fazer isso. Foi o que aconteceu lá com Saul. Deus falou, vamos matar tudo. Mata o rei Agag, a nação, os animais, mata tudo, hein? Samuel foi claro. Deus falou para você, Aí quando Samuel chega para Saul e fala assim, você fez o que Deus mandou? Claro que eu fiz. Fez mesmo? Como é que eu estou ouvindo um barulhinho aqui de balido de ovelha gritando aqui atrás da barraca aqui? Ele falou, porque esse tipo de animal na época, os hebreus não tinham. Então se tinha porque os amalequitas tinham e eles pegaram, tomaram os despojos. Em vez de matar tudo, eles pegaram. Falaram assim, não, a gente pegou as mulheres e os animais para a gente poder servir a Deus. Samuel falou, vocês estão enganados. Vocês não têm que ficar preservando coisas que Deus mandou tirar. Vocês não têm direito de ficar preservando coisas na vida de vocês que Deus mandou tirar. Não fica inventando moda, não fica torcendo Bíblia, não fica querendo dar um de crente moderninho, querendo conservar coisas na vida de vocês que Deus mandou tirar. Assuma o papel de vocês. Ou vocês são crentes ou vocês não são. Ou vocês estão dentro ou vocês estão fora. Não vem com legalidade, mas eu acho que não tem nada a ver. Cara, não tem coisa pior do que isso. Teve uma menina que entrou na minha sala uma vez, veio de outra igreja, com uma cultura terrível, uma péssima escola. Ela falou assim, mas a gente era líder lá na igreja tal. Eu falei assim, vocês eram casados? Ela falou assim, não. Mas éramos membros, a gente não era casado e a gente era líder. Eu falei, é mesmo? Porque eu acho que não tem nada a ver. Eu falei, você não tem nada a ver, você acha? Que conhecimento bíblico você tem para você dizer que não tem nada a ver isso aí? Você inventou isso porque é adequado para você. Você inventou esse negócio, né? Você criou essa Bíblia para você, de que uma pessoa, né, ela pode assumir papéis dentro de uma igreja relevantes, de autoridade, e que a gente pode realmente viver sem casar, uma vida dois sem casar. A gente inventou esse negócio. Porque é adequado para nós e vocês acham que não tem nada a ver. Alguém te chamou para ser autoridade espiritual, para você dizer que não tem nada a ver? Que conhecimento você tem de Bíblia? Eu não aguento, né? Aí engasga um pouquinho, encerra a reunião, vai para casa e fica assim, né? Mas a cirurgia tomou. Tomou a cirurgia, que é meu papel profético, é esse. Eu não sou político. Político é negociar com quem você não gosta, né? Então, mas eu não sou político, eu vou negociar. Aí vai amargando para lá e fica lá com a verdade nas costas. Você inventou isso aí agora? Esse é o problema da gente querer guardar o que Deus mandou queimar. A gente preservar o que Deus mandou matar. Mas o cavalo dá para a gente fazer umas coisas. Cala a boca. Cala a boca, você não entende o que você está falando. O texto diz... Feriu a espada ao seu rei, porquanto Azó foi o cara que fez toda essa união dessas tribos. Então ele foi lá no cabeça, o mentor intelectual, que antes era a cabeça de todos esses reis, e a todos os que nela estavam feriram a fio de espada e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e a Azó queimou a fogo. Deus mandou queimar a cidade inteira, e nada que respirava ficou, nem um passarinho que estava na gaiola ficou vivo. Já pensou? Ô passarinho, você também vai. Cadê o cachorro? Está aí também? Manda vir também. Criança. Mas não significa que Deus está... essa é uma linguagem espiritual. O que Deus está dizendo é o seguinte: existem coisas que nós temos um senso de justiça que a gente quer proteger e que Deus mandou matar. Então, o que a Bíblia manda matar, tem que matar. Não adianta você pensar. Não adianta você falar, você inventar. Aí você vai para uma igreja onde essas coisas são preservadas. Fazendo errado, irmão. Você não tem que ir para uma igreja que preserva algumas coisas que Deus mandou matar e queimar. Então, o crente de verdade é o seguinte: Deus só mandou matar, a gente vai matar. Só mandou queimar, a gente vai queimar. É assim que se faz, para ser crente. A gente não entende por quê, mas Deus é Deus, nós não somos Deus, então a gente obedece. Isso é obediência. Lança a rede aqui nessa direção. Pedro falou, a gente pescou a noite inteira, mas o Senhor está dizendo, a gente joga assim mesmo. E a gente é pescador, o Senhor não é. Então Josué fez tudo dentro de uma direção divina. Versículo 12, Josué tomou todas as cidades desses
reis e todos os seus reis, e os feriu a fio de espada, destruindo totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Olha que interessante a fidelidade de Josué a Moisés. E ele já sabia o que ele tinha que fazer antes de entrar nessas terras. Ele aprendeu isso lá com Moisés. Então a mesma palavra que Deus deu a Moisés foi transferida de forma autêntica e completa, integralmente para as mãos de Josué. Ele está cumprindo exatamente, por isso que a Bíblia está dizendo, ele fez o que Moisés disse, mas é a palavra de Deus que Moisés cumpriu, Josué vai cumprir também. E a fidelidade dele para com a palavra. Versículo 13, então somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sob os seus outeiros, a não ser Azor, a qual Josué queimou. Então tinha direção específica de Deus. Existem coisas que podem ser preservadas, existem coisas que têm que ser queimadas, e a gente tem que respeitar isso. Essa atitude de Josué, por ter especificamente destruído o rei Jabim e a cidade de Azor, por causa da liderança que esse rei exerceu sobre os exércitos contra Israel. Entendido isso? Versículo 14, todos os despojos dessas cidades e o gado e os filhos de Israel tomaram para si. Nesse ponto aqui, Deus autorizou. Entendeu? Então, tem momentos que Deus manda matar e manda queimar. Tem momentos que Deus diz, isso aí vocês podem, porque as guerras espirituais que a gente vê, tem guerras que a gente vai ter benefício. Deus vai agregar coisas na nossa vida, a gente vai crescer mais a partir disso. E aí, o texto do versículo 14, né? A gente vê despojos que são o que sobrou da guerra, autorizados por Deus a serem tomados posse. Então nós somos abençoados naquilo que Deus autoriza. Nós ganhamos onde Deus autoriza. Versículo 15, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez, nem uma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. É muito importante a colocação de Moisés nessa relação de Deus com Josué. A fidelidade de Josué com a aliança feita com as determinações de Moisés. E o empenho da palavra dele. Gente, é surpreendente isso aí. Mesmo com Moisés já morto, ele ainda obedecia às suas determinações, porque entendia o nível de autoridade de Moisés, dada por Deus. Interessante. Versículo 16 e 17, assim Josué tomou toda aquela terra. Aí olha que interessante o domínio dele, ó. As montanhas, os lugares altos, todo o sul, toda a terra de Gósen, as planícies, que eram os lugares retos, as campinas, as montanhas de Israel e as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon, também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Essa aqui, o versículo 16 e 17, é uma visão geral da conquista. Era um homem de guerra, Josué, o tempo todo lutando. Versículo 18 e 19, por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel. Então é isso que a gente tem que entender. O que muda é a forma que a gente enfrenta a guerra, mas as guerras sempre permanecem. Isso aí a gente tem que aprender. Quando a terra descansa, não significa que as guerras não acontecem, é a maneira que a gente enfrenta as guerras. Então Deus vai ensinar a gente a descansar nas guerras, a atravessar as tempestades, a atravessar a fornalha, mas as fornalhas vão existir, as tempestades vão existir. Então o que muda não é a tempestade que para, não é a fornalha que para, o que muda é o nosso coração para enfrentar os problemas. Às vezes você vai ver gente ruim, mas se você tiver com o coração tranquilo, você fala, sabe de uma coisa? Deixa eu seguir meu caminho, eu não vou autorizar essa pessoa a destruir minha fé, não vou autorizar esse pastor que está me maltratando a fazer isso comigo. Então assim, depende do coração que você constrói, que o inimigo vai ser sempre o mesmo, ele não vai mudar, certo? E a gente percebe aqui que por muito tempo Josué fez guerra e não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel. Onde eles iam? Você está achando que você vai abrir um negócio lá, o diabo não vai levantar um cara do lado que tem uma empresa que vai ficar tentando te atacar de alguma forma? Você tem dúvida disso? Tem dúvida? Você não tem dúvida disso? Não. Se você casa com uma pessoa que você gosta, você tem dúvida que o diabo não vai atacar o seu casamento? Se você for disputar uma licitação, você tem dúvida que o diabo vai levantar um servo dele para poder te atrapalhar? Você acha que você vai chegar nos lugares, não tem guerra?
Todos os lugares. Você vai para a escola, para a faculdade. Não, agora. Você acha que você não vai enfrentar a guerra? Vocês que são jovens, vocês têm uma guerra pronta esperando vocês lá. Pronta. Pronta. O diabo está ali assim, fumegando, esperando vocês chegar na universidade. Já tem os secretários todos arregimentados esperando vocês. Só que se vocês realmente estiverem fortalecidos no Senhor, que aqui é o nosso quartel-general, onde a gente estabelece as nossas armas. A gente entra na faculdade, de boa, prega para aquele monte de gente que não conhece a Jesus, reconhece a sua superioridade nas questões espirituais, que você é uma escolha de Deus, e a força que está em você pega na pessoa, e não a força dela pega em você. Aí você fala assim, chega assim, eu vou converter vocês tudo aqui, daqui a um tempo vocês estão tudo na minha igreja. Enche o peito e fala. Fala assim, vocês vão ver então, quem pode mais chora menos, porque maior que está em mim do que o que está em vocês. Aí você vai falar, então vamos disputar, vamos ver quem pode mais. Eu vou para o joelho por vocês todos os dias, e vamos ver quem vence essa batalha. Daqui a pouco tem o cara da faculdade sentado aqui, o outro que estuda com você sentado ali, e aí você está já ajudando a família, que aí fala, pastor, você tem que conversar com o pai dele, rapaz, estão cheios de problema. E aí começa todo mundo a entender o valor da igreja, porque vocês fizeram o papel de vocês como crentes, e não como presas fáceis dentro de uma jaula. Né? Então, se vocês forem fortes e andarem com Deus, Deus vai fechar a boca dos leões. Então, as universidades são covas perigosas, né? Que os jovens têm que tomar cuidado, porque os leões estão lá. Mas se você tiver um nível de autoridade, você vai calar a boca deles. Onde vocês estiverem, a gente faz guerra espiritual nos bastidores da vida, não é na montanha. A gente faz guerra lá onde a gente trabalha. Você está lá na portaria, Júlio, seu trabalho, cheio da glória de Deus, né? O diabo já vai olhar e falar assim, rapaz, já tem uma luz diferente, vai complicar mexer com esse cara. E aí você já é mais que vencedor, você já sabe disso, né? É assim que funciona. Você já carrega um não temas já na sua vida. Aí você fica cheio da valentia espiritual. Aí chega o cara tal, e cheio de valentia, querendo tirar você da sua posição. Você fala, Pai do Senhor, meu Deus, está desejando alguma coisa? Entendeu? E estamos lá. Inclusive estou orando pela sua família. Estou orando pela sua família. Né? Aí o patrão, que é cheio de problema, daqui a pouco o problema ele vai falar do problema com você. Ô Júlio, rapaz, eu estou com... Deixa comigo, patrão, eu vou estar orando pela sua vida. Estou colocando o seu nome na terça-feira de oração na minha igreja. Aí o patrão vai dizer, Júlio, rapaz, que coisa interessante. Depois que eu falei isso com você, sabe que lá em casa ficou tudo diferente? Ele falou, você é de qual igreja, hein, Júlio? Ele falou assim, fica à vontade, eu digo que se quiser estar lá, estamos juntos. Aí daqui a pouco o patrãozão entra, senta aqui como um cordeirinho, né? Porque ele também precisa de Deus, porque não importa se ele tem carroça e cavalo, nós temos o nome do Senhor, então não interessa as carroças deles, os cavalos que eles têm, pode ter 1.200, 300 mil carroças e cavalos, eles são menores do que a gente nas questões espirituais, porque maior que está em nós, quando a gente entra na arena da vida, nós somos já vencedores. Então vocês não podem perder a parada em lugar nenhum, nas academias, nas universidades, onde vocês estiverem, não sejam exagerados, tá certo? Tranquilidade, serenidade, é assim que a gente faz. Aquele sorrisinho assim tranquilo, sem brabeza, sem querer, nada disso. Tranquilidade, espera o momento certo, Deus vai falar, se move na dimensão do Espírito, as portas vão se abrir, você entra, daqui a pouco está todo mundo aos pés da cruz. É assim que a gente faz. Jesus chegava, entrava nas casas e falava ali, vamos lá, vamos tomar um cafezinho, né? E a galera falava, não entra aí não. Ele entrava, daqui a pouco o Zaqueu convertia, o Zaqueu daqui a pouco falava, eu quero pagar tudo que eu devo, eu quero mudar de vida. Aí Jesus falou, a salvação entrou nessa casa. Então a salvação tem que entrar na vida das pessoas através dos testemunhos de vocês. Então como é que Deus entra na vida das pessoas? Através de nós. Como que vai entrar? Então, Napoleão, você está naquela loja para isso, meu amigo. Para glorificar o nome do Senhor. É para isso que Deus te colocou ali no centro da cidade. Para você usar o que você tem. Para ser um testemunho. Você tem que ser um lugar, uma porta de acesso para as pessoas encontrarem Deus.
E é para isso que a sua empresa está ali. Não está ali para vender ouro, não está ali para vender isso. O propósito é muito maior do que o que você vende. Você está num campo missionário. Então a sua família, a sua empresa tem que ser o exemplo da glória de Deus, da presença de Deus. Tanto no crescimento, na felicidade, na prosperidade, as pessoas têm que olhar e falar assim, poxa, esse cara, diferenciado esse cara, né? O jovem diferenciado. Então, se você quiser entrar como cordeirinho nos lugares, vocês vão ser abatidos. Eles que sabem. Né? Ah, pastor, eu não posso fazer isso não, porque eles me obrigam a beber. Obriga a beber? Você serve para quê então, hein? A pessoa te obriga a beber? Obriga como? Quem me obriga a alguma coisa? Não obriga nada. Vai ficar falando palavrão perto de mim? Vai ficar falando sozinho aí, cara. Tá certo? Não tem essa não. Rapaz, você carrega a glória de Deus, você carrega a glória de um Deus sobre os seus ombros. Que doideira é essa? Uma pessoa que foi escolhida para carregar a glória de um Deus. Eu acho que esse negócio é importante, se você não acha. Então, o nosso papel na história é muito maior do que a gente pensa. Versículo 20. Isso aqui é muito importante. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento dos seus corações. Sabe por que o inimigo atacava Israel? Porque Deus permitia isso. Quem é que está no controle aqui? É Deus ou o diabo? Porquanto do Senhor vinha o endurecimento. Isso aqui é um princípio espiritual, porque você vai encontrar isso também lá, Deus incitando o Sansão contra os filisteus. Você vai ver Deus endurecendo o coração de Faraó. Você vai ver vários episódios na Bíblia onde Deus inclina o coração do homem para onde ele quer. E aqui o Senhor endurecia o coração para sair à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos, para que os inimigos fossem destruídos, e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. A gente tem a certeza de que as guerras que a gente enfrenta, elas são contra o próprio Deus. Quem está no controle das coisas aqui é Deus. Tá certo? Então é melhor a gente estar bem com Deus, porque o diabo, ele só se move com a permissão de Deus, com base na nossa legalidade. Mas a gente tem que entender que acima de tudo e de todos tem um Deus. Então o diabo vai até onde Deus deixa. Versículo 21, naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins, ou cortou eles da face da terra. Eram gigantes, tinha mais de 4 metros de altura. Josué está fazendo uma limpa, hein? Os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir e de Anabe, de todas as montanhas de Judá, de todas as montanhas de Israel, Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nem os gigantes ficaram em pé. Josué destruiu todos os anaquins, que eram guerreiros das montanhas. Versículo 22, nenhum dos anaquins foram deixados na terra dos filhos de Israel, somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Gate é de onde veio o gigante Golias. Por isso que foram preservados. Entenderam isso? Os anaquins foram destruídos por Josué, e Josué, sob a direção de Deus, deixou vivos somente os gigantes de Gaza, de Gate e de Asdod. Por quê? Porque Deus deixou Gate na forma, porque Deus tinha outro herói para ele treinar lá na frente. Que o Davi estava para ser treinado também. Nesse treinamento Deus precisa trabalhar com as ferramentas certas. Então deixa os de Gate vivos, porque daí vai sair o Golias e eu tenho que treinar o Davi, que o Davi está na escola. Versículo 23, assim Josué tomou toda essa terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Fechou. E vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo na Tua presença. Que tenhamos um dia abençoado e um culto sobrenatural nesta noite. Nos leve para casa guardados pelo Teu poder. Amém e amém. Vamos lá.